Amigos e amigas, a morte não existe. Nós somos criaturas imortais. O corpo, sim, tem durabilidade temporária, mas a alma vive para sempre. A morte é um processo absolutamente normal, biológico. O espírito, a alma imortal, está temporariamente ligado a essa estrutura física através do perispírito, o corpo espiritual. Isso com a finalidade de promover o progresso da alma. Mas, extintas as condições de sobrevivência do corpo por vários fatores, acidentes, desgastes naturais, enfermidades e outros processos que desgastam o corpo e provocam a morte biológica, o espírito sobrevive. Ele já existia antes do corpo, cumpre uma tarefa temporária na vida da Terra e depois retorna à sua condição normal de espírito imortal. Portanto, a morte não existe. Do nosso ponto de vista e no estágio em que estamos, a morte não deixa de ser um processo doloroso, separa os entes queridos, mas estejamos com o coração em paz, sempre confiantes na sabedoria e na bondade divina, que permitiu que a morte não separe os que se amam. Nós nos separamos temporariamente, apenas visualmente e durante o estágio consciente do homem encarnado. Durante o sono, no processo de desprendimento parcial, podemos rever, nos encontrar com os nossos entes queridos. É claro que há vários fatores que entram nesse processo todo, mas, de regra geral, os laços entre aqueles que se amam nunca se rompem. Por isso, não lamentemos a morte quando alguém se vai. Ele cumpriu o seu tempo, cumpriu a sua tarefa, e se não cumpriu, vai cumprir mais tarde. Mas o fato é que ele não perdeu a sua individualidade, o seu jeito de ser, aquilo que amamos na pessoa que tanto gostamos. É verdade que no estágio que estamos, a morte provoca um certo impacto na convivência, principalmente pela ausência do ser querido. Chore sim, se sentir vontade. Chore de saudade, mas nunca de revolta, porque Deus estabeleceu leis sábias e justas. Aquele que partiu tem uma necessidade diferente da nossa. Alguns partem, vivem longa vida, outros têm uma vida mais curta. Existem razões para isso que compreenderemos mais tarde, razões que obedecem a uma legislação muito justa, muito honesta, muito sábia da sabedoria divina. Então, não lamentemos a morte, aceitemos resignadamente, compreendendo a vontade divina e a necessidade daquele que partiu. Mas cultivemos dentro de nós o carinho das boas vibrações endereçadas àquele que partiu. Porque aquele que partiu também sente saudades, também gostaria de estar conosco e precisa se adaptar à nova realidade de vida no mundo espiritual. Mas a morte não existe. O Espiritismo matou a morte, provando e mostrando, pelo raciocínio, pelos fatos, que os espíritos continuam vivendo numa nova dimensão, como eram, ainda com a necessidade de progresso em várias áreas, mas levam consigo as suas bagagens de aquisições morais, das suas virtudes e também das suas mazelas a serem corrigidas no tempo. Mas o importante é pensar que a morte não existe, nós somos imortais. Existe vasta literatura a propósito disso, inclusive pela mediunidade de Chico Xavier, que todos podemos consultar. Prossigamos confiando na providência divina que não nos criou para o sofrimento, mas para o aprendizado.